Maravilhosa, minha vida, amores! Sejam todos e todas bem-vindas. E, gente, quinta temporada, terceiro episódio maravilhoso. E, gente, hoje eu tô com uma pessoa que, assim, eu particularmente gosto muito, admiro muito o trabalho dela. Então, recebam com muito carinho, gente, Donata Cardoso! Maravilhosa, seja muito bem-vinda. Ai, Rô, gratidão. Muito obrigada pelo convite, pelo espaço e por sua generosidade de criar esse podcast para levar o Axis. Trazer mais clareza sobre o Axis e levar o Axis para as pessoas. E é muito lindo. E é lindo isso, né? Muito generoso da sua parte. Gratidão. Gente, eu tava conversando com a Donata aqui, exatamente isso. Que a minha ideia de criar o podcast da Rô, há muito tempo atrás, não era para falar de outras ferramentas, era para realmente divulgar o Axis, né? Para que as pessoas pudessem tirar suas dúvidas, saber um pouquinho mais, saber um pouco mais das histórias. E a gente quer saber sua história também. A minha? Como é que foi isso? Como é que você chegou nesse mundo mágico, fantástico de Axis Conscious? Dô, conta pra gente. Eu comecei no Axis em 2017. Uau! A minha primeira classe de barras foi em 2017. Que linda! Eu fazia terapia há muitos anos com uma pessoa que era muito amiga minha e a gente fazia várias coisas juntas. E ela falou, eu vou pro Sul. Foi muito quando o Axis chegou no Brasil, assim, sabe? Eu vou pro Sul fazer um curso de uma coisa muito interessante, que eu não tenho ideia do que é, mas eu vou lá saber o que é. E ela fez o curso de barras em Curitiba. Uau! E ela voltou para São Paulo, ela falou, você tem que receber isso, você tem. Porque eu tenho um filho que tem autismo. Eu lembro que você me contou. Eu tenho um filho que tem um autismo leve. E ela falou assim, vai ser muita contribuição pro Gabi. Uau! Você precisa fazer barras nele, que vai ser muita contribuição pro Gabi. Então, eu fiz e eu comecei pelo meu filho, Rô. Uau, que incrível, que lindo isso. Ai, fiquei toda emocionada. Então, no começo, eu fazia barras nele diariamente. Todo dia. Eu fiz isso uns 8 meses. E a vida dele assim? Mudou. Tudo. Ele era muito excluído na escola. Ele tinha muita dificuldade de se relacionar. Por ser diferente, as outras crianças não recebiam muito ele. E aí, quando eu comecei a correr barras, ele começou a se interessar mais e interagir com outras pessoas. Porque ele ficava muito fechado no mundo dele. Que lindo. E aí, eu acho que ele começou a fazer essa ponte, esse interesse. Falar, deixa eu ver o que acontece no universo das outras pessoas também. É porque normalmente eles fazem aquela... Eles se fecham. Né? Colocam aquela barreira para eles não acessarem tanto, né? E aí, eles têm resistência das pessoas entrarem no mundo deles. Né? Incrível. E aí ele fez um movimento contrário. Então, quando ele permitiu as outras crianças entrarem mais no mundo dele, reduziu muito a quantidade de bullying que ele recebia, né? Toda essa questão do diferente, né? Que a gente tem nessa realidade do diferente. E foi muita contribuição para ele. E aí eu vi o quanto isso mudou a vida dele. No começo, eu não recebia muitos barras. Eu fiz o curso... Para aplicar nele. E eu comecei a ver o quanto isso mudou a vida dele. Eu falei, uau, isso parece bem interessante. E aí, em junho de 2017, eu fiz o meu primeiro fundamento. Uau, que lindo. E até então, você não trabalhava com as ferramentas do Axis, assim? Nada. Como um negócio? Eu nunca, até eu me tornar CF, até... um ano, depois de eu me tornar CF, eu sempre fiz Axis pra mim, Rô. Uau, que incrível. Eu nunca fiz eu não era facilitadora de barras. Uau. Eu me tornei facilitadora de barras depois que eu me tornei CF. Que incrível. Porque eu fazia Axis, eu sempre fiz Axis pra mim. Quando eu fiz o meu primeiro curso de barras, né, eu achava que... Eu era advogada, né? Então, assim, eu achava que tinha algo de errado comigo, porque as coisas não fluíam na minha vida, sabe? Era sempre com muita dificuldade, com muito peso. E daí apareceu as sessões de barras e eu fui fazer, né? Eu sou do interior, né? Eu fui fazer com uma pessoa que tinha acabado de fazer um curso. E em 3 sessões que eu fiz, eu percebi alguma mudança, mas assim, não aquelas mudanças gritantes, assim. Eu achava que, bom, deve estar acontecendo alguma coisa aqui, mas eu não sei. E aí teve a oportunidade de fazer o curso. E quando eu fiz o curso, o primeiro momento, eu falei, bom, se as sessões estão melhorando, se eu fizer o curso, eu consigo me auto-aplicar, acho que vai
vai mudar alguma coisa em mim. E no primeiro momento também, quando eu fiz o curso de barras, foi tão incrível, porque quando eu tava ali, era assim, gente, parece que eu já sei disso tudo. E aquilo me abriu. E a minha ideia ali era, como que eu posso trazer isso para as pessoas? Então, eu começava a atender à noite. Eu demorei 2 anos para me tornar facilitadora também. Você advogava ainda? Durante o dia, atendia à noite. Você começou a atender. Comecei a atender. Então, eu fiquei uns 2 anos e meio só atendendo. Que interessante. Então, aquilo começou a mudar o meu universo. Porque as pessoas vinham e estavam mudando a vida delas. E eu estava ficando mais feliz, sabe? Porque a advocacia não me trazia alegria mais. E aquilo começou a me trazer alegria. Aí depois, só que eu fui me tornar facilitadora. E aí você está falando isso, eu me lembrei, na verdade, assim, eu acho que era em 2018, 2019, uma amiga me ligou e disse assim, Dô, o que você está fazendo? Você está tão diferente? O que você está fazendo? Eu falei, eu estou trabalhando com Axis. Nem tava, mas eu falei. Que linda. Estou trabalhando com Axis. Ela falou, eu quero. Você me atende? Uau! E aí, essa amiga, querida Paula, começou a ir na minha casa e eu comecei a correr barras nela. Eu não era CF ainda, mas eu já tinha muitos cursos do Axis aí. Eu já tinha SOP, já tinha vários cursos do Axis. E eu comecei a atendê-la. E ela falou, tá funcionando. Tá mudando a minha vida. Ela tinha várias questões, assim. E é tão lindo quando a gente recebe isso, né? Muito. Eu lembro quando eu recebi também as primeiras mensagens, que as pessoas falavam assim, nossa, Rô, eu não sei o que você fez, mas esse negócio tá mudando, eu tô conseguindo dormir, nossa, tá melhorando o relacionamento com meu marido. E aquilo ali, acho que me trazia tanto um tesão de viver, sabe? Mas isso muda muito, né? Assim, a alegria de viver. Muda tudo. O olhar que a gente tem, né? A gente deixa de sobreviver. Exato, e começa a viver mesmo. E começa a viver, começa a criar uma vida, né? E aí eu queria voltar um pouquinho no meu fundamento. E aí? Porque quando eu fiz o fundamento, eu falei, gente, isso é muito louco. É muito diferente. Mas eu me sentia tão feliz, assim, sabe? Tão feliz. Eu saí da classe do fundamento, eu falei, uau, tudo é possível, assim. E aí, em seguida, o Gary e a Simone Milazas foram para o Rio de Janeiro e facilitaram um COP. Foi o primeiro COP da Simone Milazas. Isso também foi em 2017. Uau! E eu fui com essa minha amiga, que era minha terapeuta. A gente foi para o Rio e fez esse COP. Chamava, né, antes. Era o CFP, agora antes era COP, isso. E ali no COP, a hora que eu vi o Gary, assim, sabe? Que a gente, assim, aquela presença... E ele tem uma presença energética muito incrível. Né? E o que começou a mudar muito para mim foi o meu olhar para a vida mesmo, Rô. Ai, que lindo. Sabe assim? Porque a gente funciona muito como as pessoas funcionam. É efeito manada. Efeito manada. Aí a hora que vem um ponto de vista diferente... Aí você olha para uma pessoa, né, de 80 anos, ele tinha 80 anos na época, né? 80 anos, falando aquelas coisas que, assim, bugava a minha cabeça. Eu falei, gente, o que esse cara tá falando? Exato. Aquilo foi sendo um convite para uma possibilidade diferente, de um jeito. Ali eu comecei a meio sair do controle, sabe? Tipo, não vou controlar isso. Eu vou permitir que isso permeie a minha vida. Que apareça de uma forma qualquer que seja. A forma certa para mim. Exato. Sabe assim, né? E aí eu fui me empoderando muito de quem eu era. Que lindo isso. Né? Porque a minha história sempre foi de me afastar de quem eu sou para me encaixar na realidade das outras pessoas. De tudo, né? Trabalho, família, amigos. Exato. Então, para eu ter um relacionamento, eu preciso ser a pessoa perfeita para se encaixar nesse relacionamento. Sim. E eu me perdia de mim mesma para estar dentro daquele relacionamento. Para ser mãe, tem que ser a mãe perfeita. Para ser a mãe perfeita. Né? Então, todos esses construtos, né, na forma como essa realidade funciona, eu fui me encaixando em tudo isso e fui cada vez mais me afastando de mim mesma. E eu percebia que isso trazia mais de mim, de alguma forma. Uau. E isso me empoderava mais de quem eu era, de alguma forma. Eu falei, assim, eu tô vendo os benefícios disso e vou continuar, né? E aí eu não parei mais, Rô. Eu não parei mais. Assim, eu fazia um curso atrás do outro, uma classe atrás da outra. E aí me tornei CF em 2020.
Eu também me tornei em 2020. Sério? 2020, online. Online, na pandemia. Então, na pandemia. Esse é o presente da pandemia pra mim. Eu falo também. A pandemia foi maravilhosa para mim também. Eu fiz muitos cursos. Porque eu estudei. Eu também. Estudei material de referência. Eu sou CDF. Eu também. Super CDF. Eu li material de referência Inteiro. Inteiro. Então, eu pude estudar o material de referências, eu fiz mesmo todas as classes que eram pré-requisitos para me tornar CEF. Eu escutava todas as chamadas. Tudo. Até hoje eu escuto chamada, né? Também, até hoje. Então, aquilo, eu sempre gostei de estudar. Sim. E aí, você estudar aquilo que você gosta é outra coisa, né? Outro nível. É outro nível. Eu falo muito isso, porque quando eu estava na advocacia, era uma dificuldade eu ler os livros. Nossa, tinha atualização, às vezes, CLT. Eu falava, ai, meu Deus do céu. Agora, o Axis, você vai e voa. Você chega no meu escritório, é manual de um lado, é livro do outro e vou. Só continua, né? Só continua. É muito incrível. E aí eu tenho um prazer enorme em estudar, em receber isso. Também. E é isso que você disse, dessa coisa da gente, eu sei isso. Sabe assim, em algum lugar... Você se recorda. Exato. Você se recorda. A sensação que eu tenho, às vezes, até quando eles falam nos cursos, cara, eu sei isso. Em algum momento eu apaguei. Mas agora eu tô recordando, tô lembrando. Toda vez que eu tenho uma consciência... Eu sei isso, é um reconectar comigo mesma, é um relembrar de um saber, né? Você vai pegando nuances daquilo, de repente vem um awareness, vem uma clareza sobre algo. E aí, estar imerso nisso é a alegria de viver hoje. Sim. Sabe, assim, estar a serviço da consciência... É diferente, né? É uma alegria pra mim hoje, sabe? Assim, eu falo que a gente não vê... pelo menos assim, você também acha que é assim. A gente não vê isso como trabalho. Eu não me enxergo trabalhando. Eu trabalho de final de semana. Às vezes as pessoas falam assim pra mim... Quando você tira férias? Meu amor, tô sempre em férias. Tudo é divertido. Sempre férias, assim, sabe? E quando não é divertido, que não te falei, não, eu cancelo, não tá legal, entendeu? Então, tudo é na base da alegria, da leveza. E, nossa, é tão incrível ver a mudança da gente. Muito incrível. Eu falo que existe, assim, uma Juanita antes do Axis e uma Juanita depois. E, assim, de verdade, eu não me recordo muito da minha vida antes do Axis, acredita? Eu também não. Você também, assim? Também não. Às vezes as eu pessoas não sei nem falam quem assim, eu era. Eu lembro tudo. Se você falar pra mim assim, perguntar qualquer coisa pra mim de legislação trabalhista, eu não sei nada. Porque eu era advogada trabalhista empresarial. Se você me pedir para fazer uma petição, eu não faço ideia como começa. É verdade. Nossa. É muito surreal. Às vezes as pessoas falam para mim de coisas. Você lembra tal coisa? Eu não tenho ideia do que você tá falando. Não faço ideia. Eu lembro, mas é tipo... E às vezes eu olho mesmo e falo, gente, como é que eu funcionei? Como é que eu funcionei? Como é que eu sobrevivi? Né? Como é que eu fiquei viva até esses tempos atrás? Como é que eu não morri, gente? Tá tudo certo. Então acho que era pra ser isso mesmo. Mas é muito incrível, porque... Quando eu comecei no Axis, assim, uma das questões, né? Eu tinha várias questões quando eu cheguei no Axis, né? Eu tinha questões familiares, porque eu nunca tive convívio com meu pai. Eu tinha questões de dívidas, porque eu mimetizei toda a minha mãe. Minha mãe era toda a rainha das dívidas, então eu fiz muitas dívidas. Eu tinha um ex-sócio no escritório e a gente separou o escritório porque ele estava me roubando na época. E eu fiquei com muitas dívidas, sabe? Dívidas do escritório, dívidas minhas. Então, aquilo se tornou uma bola de neve. Então, eu tinha muitas questões. E eu lembro que quando eu entrei no Axis, né? Era a primeira vez que eu, por exemplo, escutava pessoas falando sobre dinheiro. E eu olhei e falei, gente, pode falar? Isso é maravilhoso no Axis, Juanita. Pode falar sobre dinheiro? Pode falar sobre sexo? Pode falar sobre isso? Sobre falar de dinheiro, a gente pode falar? Quanto quer ganhar? Exato. A gente pode falar sobre isso? Foi muito engraçado. É maravilhoso quando eu isso. Comecei, as pessoas, assim, não falavam muito sobre dinheiro. E não só dinheiro, mas o Axis mudou tanto aspectos da minha vida, do meu corpo, relacionamento com a minha família, sabe? Que era muito complicado. E daí, uma das primeiras coisas que eu comecei, eu falei, gente... Eu vou falar das minhas mudanças e as principais mudanças que eu tive foram relacionadas a isso. E eu falei, mas será que eu posso falar? Será que eu vou falar? Bom, eu vou falar. E eu comecei a falar. E é tantas pessoas que vão se identificando com a gente, né? Por isso que eu gosto de trazer as histórias no podcast. Porque às vezes as pessoas, nossa, meu Deus, ela também passou por isso, ela também passou por isso. E aquele espaço que eu sempre falo que se alguém mudou, você também muda. Eu sempre falo que... todas as possibilidades são disponíveis para todos. O que diferenciam são as escolhas. As escolhas. Se a pessoa escolher... E me conta. E a escolha é soberana, né, Rô? Como é que foi? Porque você tinha uma carreira também. Tinha. E como é que foi isso tudo pra você? Porque as pessoas, elas sempre fazem muitas perguntas pra mim. Né? Como que você mudou? Eu, pelo menos, eu não mudei de uma hora pra outra. Eu, tive 2 anos ali pra caminhar. E tem pessoas que, igual a Gabi, por exemplo, mudei.
Foi, a Gabi foi de uma hora pra outra. Cada um tem a sua forma. Como é que foi a sua forma? A minha Bom, eu era uma super executiva, assim, enlouquecida. Trabalhava... Business woman, 24/7. Era total. Trabalhei em grandes empresas, multinacional, trabalhei numa grande construtora no Brasil também. E trabalhei sempre na área imobiliária. Uau, que legal. Eu trabalhava... Primeiro eu trabalhei numa consultoria imobiliária. E depois trabalhei numa empresa de shopping center. Uau. E depois trabalhei nessa construtora brasileira. E eu tinha uma vida, assim, muito enlouquecida. Daí vieram as crianças. Exato, aí vieram as crianças. Mas, tipo, o dia inteiro trabalhando. Fora. O dia inteiro fora. E eu viajava muito, Rô. Uau. Né? Então, por exemplo, tinha um projeto que a gente estava construindo um prédio na Faria Lima. O prédio está pronto hoje, mas eu projetei o prédio há 15 anos atrás. E aí a gente tinha que fazer concorrência para o escritório de arquitetura. Então, assim, os arquitetos eram todos de fora. Então, eu tinha que viajar para entrevistar esses arquitetos para poder... Uau. Então, assim, ficava muito fora de casa. E aí, em um determinado momento, eu falei, não dá mais, né? E eu sempre... E consegui administrar tudo ainda, hein, linda? Conseguia. Mara tá viva, tá ótima! Ficou viva, sobrevivi. Eu sobrevivi, de verdade, eu sobrevivi. Maravilhosa. E era uma vida enlouquecida, assim, sabe? Amamenta o filho cedo. Sai, deixa com a babá. Vai pro escritório, trabalha o dia inteiro. Aí chega 8 horas da noite. Eu fiquei das 7 da manhã às 8 da noite fora de casa. Tem que dar atenção pros filhos, marido, casa, comida e... É enlouquecedor, assim, enlouquecedor. Que mais é possível? Que mais é possível, exato. Aí, eu sempre fui uma buscadora, Rô. Uau, isso é legal dizer. Sim. O meu primeiro curiosa, curso... sempre foi curiosa. Sempre fui. O meu primeiro curso de autodesenvolvimento eu fiz com 18 anos. Que linda. Era uma imersão. Eles fazem ainda essa imersão de um final de semana. Então, assim, eu sempre fiz curso. Primeiro eu estudei, fiz essa imersão, fiz várias outras. Eu sou terapeuta floral. Então, em paralelo, eu ser executiva, eu fazia vários cursos, fazia várias coisas. E aí, em 2012, eu falei, não dá mais. Chega, né? Pra mim, cansei. Só que eu não sabia o que era. Não sabia o que eu ia fazer. Eu sabia que eu queria trabalhar com... Pra mim, eu chamava isso de autodesenvolvimento, autoconhecimento lá atrás. Mas eu não era nada. Sim, era terapeuta floral, mas não trabalhava com isso. E aí, em 2012, eu escolhi. Falei, chega, não vou mais continuar. E aí, fiz... vários outros cursos. Foi quando o Axis chegou em 2017. Uau. Foi quando eu me encontrei e fui dentro do Axis. Mas a transição de carreira foi nessa coisa de tipo, não escolho mais. Dar a minha energia e seu tempo. E meu tempo. E seu saber também, né? Para outra coisa. Para outra coisa, né? Tudo bem, tinha a recompensa do dinheiro... Mas, em compensação, tinha muitas outras coisas que... Era uma vida de sobrevivência. Sim. Né? Era uma vida de sobrevivência. O dinheiro já fica muito pequeno. Muito pequeno. Exato. Disso, eu não tinha uma vida, na verdade. Né? E aí, foi assim que eu fiz a transição de carreira. E foi muito feliz, sabe, Rô? Assim, foi muito feliz. No começo, não foi fácil. Sim. Porque eu tinha toda aquela dinâmica. E a cobrança. E eu ainda não tinha o que eu ia fazer. Sim. Então... Assim, não foi fácil, mas foi delicioso porque eu estudava muito, né? Fazia vários cursos, até eu encontrar aquilo que... Isso é legal você trazer, porque às vezes as pessoas têm esse espaço, assim, eu fiz a transição de carreira, as coisas têm que fluir dessa maneira. E, gente, nunca vai ser dessa maneira. Só escolhe. Escolhe o que você quer fazer e o universo vai te mostrar. Quando eu fiz a transição de carreira, em primeiro momento, eu abri um espaço terapêutico em Limeira. Então, ali eu atendia, não só com base de processo, mas daí eu fui para Reiki, fui para Theta Healing, radiestesia, mesa radiônica. Eu fiz também. Aí eu começava a atender com tudo isso. Aí eu sublocava salas, aí eu criei um espaço, tipo... Ali onde a gente tinha uma loja, então tinha pessoas que faziam japamala, deixava ali para vender. Tinham pessoas que faziam sabonetes caseiros, sabe? A coisa mais deliciosa eu deixava ali. E em nenhum momento, assim, logo quando eu cheguei no Axis, eu vou me tornar facilitadora. Tanto que eu achava que não era para mim isso. Eu achava que a pessoa tinha que ter um outro nível de conhecimento, não sei. E eu fazendo cursos, mas tinha que ter um outro nível. Então, naquele momento, eu vou contribuir ali, né? Então, as pessoas vinham, eu atendia praticamente o dia todo. E aquilo era muito legal para mim.
E eu acho legal a gente falar isso, porque às vezes as pessoas acham que quando a gente faz a transição de carreira, a gente já tem algo pronto e não tem. Exato. Não tem. Eu não tinha certeza de nada. E eu falo, você não tem certeza de nada. Exato. Só que ficar onde eu tava... Eu me joguei. Ficar onde eu tava ali não funcionava mais pra mim. E esse espaço, assim, a gente passa por esses momentos várias vezes na vida, sabe? Sim. O Dan fala disso belamente, que assim, tem horas que você tá ali na beira do precipício. Sim. Né? Não é assim, da beira do precipício, o universo só requer que você tenha coragem de pular, de se jogar. Uhum. Né? O passarinho, quando vai voar, ele tem que ter essa coragem. Exato. As asas crescem quando ele se joga ali no precipício. E é um passo no fora de controle, no desconhecido. No relaxamento também. No relaxamento. Você não sabe o que vai aparecer. Não sabe. Até hoje a gente não sabe o que vai aparecer. Até hoje a gente não... E isso é tão mais divertido. Tipo assim... surpreendente, né? A gente faz as classes ou cria as classes, a gente não sabe como que vai ser. Não. Eu vou te falar, a gente começa o ano, a gente não sabe como vai ser nosso ano. Exato. Não sei até onde eu vou, com quem eu vou, como não vou. Isso é muito legal. Isso é muito entusiasmante, né? Exato. Dá um entusiasmo, né? Porque exato. você não tem nada planejado. Isso. As pessoas falam assim pra mim, Rô, como é que... Eu tava respondendo caixinha de perguntas semana passada, uma das perguntas é, como é que é a sua rotina? Eu não tenho rotina. Tipo assim, eu acho legal, porque assim, às vezes tem mães, assim, que tem a sua rotina, leva... Tipo, eu não tenho rotina. Então, assim, minha rotina, ela não é uma rotina que dá pra você ter como padrão. Então, eu crio a semana. Então, domingo, tá, como que eu posso? Eu sei que eu tenho umas reuniões ali, eu tenho talvez uma classe ali, um workshop. Mas fora isso, eu vou criando, sabe? E eu acho que isso é tão grandioso, porque antes eu tinha rotina e tipo, não funcionava pra mim. Mas tem pessoas que funcionam com rotina. Então, sim, uma das coisas, eu acho que o Axis mais me trouxe é o que funciona pra você. Exato. Sabe esse espaço, a pessoa virar e falar pra você, não, você pode fazer isso, você não pode fazer isso, você pode, se você quiser, se você não quiser, você não faz. Se você escolher, né? Tipo, meu Deus, nunca ninguém falou pra mim que eu não podia ou que eu podia, sabe? Isso pra mim foi o maior poder que eu acessei e que eu tenho até hoje. Isso é muito incrível, Rô. Isso é muito incrível. O empoderamento Exato. de quem você é, que o Axis traz. Eu, assim, já frequentei várias outras... Eu também, várias outras técnicas. Várias outras, assim... Exatamente. Não tem igual. Não. Assim, Não essa tem. coisa de você se empoderar de você, se empoderar do seu saber. Exato. Assim, acredita em você, você sabe. Sim. No começo, você fica, será que eu sei? Será que eu sei? Será que é isso mesmo? Eu lembro quando eu fiz uma das primeiras classes avançadas com o Dan, acho que foi uma classe de BNU, não me recordo. Aí eu fui fazer uma pergunta pra ele, assim, era uma pergunta legal. Aí ele virou pra mim e falou assim, tá, eu vou te trazer o que eu percebo, mas antes de eu trazer o que eu percebo, o que você sabe? Hã? A primeira vez que ele perguntou, aí eu falei assim, caraca, essa pergunta eu não estava preparada. Não estava prevista essa pergunta. Não estava preparada isso pra mim. O que eu sei? Nem eu. Por isso que eu tô te perguntando, porque eu não sei. E eu falei isso, porque eu falei assim, exatamente porque eu tô perguntando, eu não sei. Daí ele começou a dar risada e falou assim, você sabe. Aí eu trouxe alguma coisa, ele, e que mais? E realmente isso, assim, porque a gente sempre acha que a gente não sabe nada. Não sabe, exato. E a gente sabe tudo. A gente sabe tudo. A gente sabe tudo. Então, mas essa é a grande mágica, né, Rô? Sim. Porque assim, quando uma pessoa vira pra você e fala assim, você sabe, você fala, sei não, se eu sei. Você tá sabendo mais do que eu sei que eu sei. O que você sabe sobre mim? Da onde você tirou do Google? Falando em Google, só pra brincar, outro dia, a Monique, a gente tava fazendo alguma coisa de classe, né? A gente ia gravar um vídeo, alguma coisa. Aí ela falou, deixa eu colocar no chat GPT sobre você. Eu fiquei chocada. Cara, o chat sabe tudo de você. Tudo. Gente, fiquei com medo daquilo ali. Sabe tudo. Só não colocou meu estado de relacionamento. O restante. Sabia tudo, Rô. Eu falei, gente, nem eu sabia disso. Gente, o mundo tá diferente. Tá diferente, né? Foi muito interessante. E aí o que eu queria falar é sobre essa coisa do saber, Rô. Então, primeiro você entra nessa dúvida, né? Tipo, será que eu sei? Não, será que eu não sei? E aí vem um insight, alguma coisa que você fala, eu sei isso. Tá bom. Tá. Aí passa mais um pouquinho, você fala, o que eu sei sobre isso? Aí vem, você fala, eu sei mais isso. E aí a gente vai indo desse pouquinho em pouquinho. Se torna uma cena inteira, né? Isso vai te honrando cada vez mais e mais e mais. Você fala, uau, eu sei. É que nem quando a gente dá classe. Mágico. Não é gostoso quando a gente faz umas facilitações foda, ou quando a gente acessa alguma coisa. Eu amo, Juanita. Eu também. Eu amo. Gente, às vezes as pessoas me trazem uma Pra pergunta. mim não tem prazer maior que esse. Do nada eu acesso o negócio ali e falei, cacete. Você vai ali
Você vai na ferida, assim. E a gente sabe. E a gente sabe. E quando a gente começa uma classe, você não faz ideia de que vai onde vir, vai parar, de onde vai parar, quem vai vir, quem não vai. Exato. Isso é muito mágico. É muito Por mágico. Isso que a gente sabe. A gente sabe. É muito mágico. Né? E aí, eu vou voltar agora pro... Funciona assim. Eu também, eu sou totalmente TDAH. Você não viu nada aqui. Outro dia eu tava fazendo alguma coisa, ontem eu tava falando alguma coisa na live, eu fiz uma live ontem, e daí eu tava falando pras pessoas sobre caos, né? E daí eu tava trazendo o que me veio assim, gente, já dizia seu professor de matemática, a ordem dos fatores não altera o produto. Exato. Aí do nada eu falei assim, pois é, como a fórmula de Bhaskara, quem usa a fórmula de Bhaskara hoje, gente? Por que a gente estudou tanto aquilo? Exato, pra quê, né? Nada, eu falo um negócio da live, assim. Eu sou assim também. Cai ali de paraquedas alguma coisa. E aí eu quero voltar para a transição de carreira. E aí, conforme você vai entrando em ressonância com a mágica do universo, ele vai te apoiando. Vai, o universo ele vai te... E a consciência vai te guiando vai também, te guiando, né? Então, vai por aqui. Sabe? Você vai aprendendo essas ferramentas, leve e pesado, né? O que vai criar mais para mim, o que não vai criar mais para mim, né? Como vai ser a minha vida se eu escolher isso, se eu não escolher isso, né? E isso vai te honrando cada vez mais, vai te empoderando cada vez mais. E isso é cada um desses pouquinhos que viram um pocão sobre o seu saber. É muito mágico. E isso te empodera de um jeito... Cara, eu sou muito grata ao Axis por ter me trazido. Assim, eu sei quem eu sou hoje, sabe? Assim, não sei se eu sei tudo quem eu sou, mas assim, eu sei muito mais do que eu sabia há 7 anos atrás. Exato, e há 10 anos atrás. 10 anos atrás. E parece muito tempo, gente, mas é muito pouco tempo. É muito pouco. Pelo que eu mudei, Juanita. Nossa, é muito pouco. Eu olho assim, às vezes, pouco. exatamente isso. Eu comecei no Axis também em 2018, foi. Eu olho 2018, às vezes as pessoas falam pra mim... Aí eu olho como eu era, eu olho agora, tipo, 2025, e falo, gente, é muito pouco tempo e eu fiz tudo isso. É muito rápido tudo. A mudança é muito rápida. É muito rápida. E a potência, assim, a eficácia e a eficiência das ferramentas é de mudança instantânea. Então, se você está disposto a ter mudança instantânea, a sua vida vai mudar instantaneamente. E é muito incrível. É muito incrível. Agora eu quero saber uma coisa. Conte. Me conte sobre a Voz Certa. Antes de você falar sobre a Voz Certa, eu quero te falar uma coisa. Fale, querida. A primeira vez que eu fiz a classe da Voz Certa, acho que foi em 2022. Eu lembro que até hoje, foi em janeiro de 2022, e eu não sei porque essa classe me chamava atenção. Aí eu lembro que a Silvia veio pro Brasil, né? Não tínhamos facilitadores nessa época, eu acho que no Brasil da Voz Certa, em 2022. Acho que não tinha nenhum. Não tinha ninguém. Até hoje são muito pouquíssimos, né? Exato. Não tinha ninguém. E eu não sei porque essa classe me chamava atenção. Eu falei, gente, eu não sei que essa classe tá me chamando atenção. E a Silvia veio e trouxe a classe. Eu falo assim, até hoje... A classe que mais me mudou na vida foi a Voz Certa. Pra mim também. Quando eu fiz essa classe, que foi em janeiro, eu entrei numa bolha de, acho que umas 2 semanas. Eu já fazia lives toda semana. Eu já fazia todos os movimentos que eu faço hoje. Mas eu ainda tinha... não era julgamento sobre mim. Era como se... Não sei, faltava algo que eu não sabia o que faltava, né? E eu lembro que eu fiz essa classe, eu cantei no palco. Sabe? Eu me expressei de uma forma diferente. Foi uma classe muito diferente que eu já fiz. Porque é uma classe muito prática também, né? Super. Essa é a grande mudança muito prática. Que a Voz Certa traz. É porque é uma classe experiencial. Você vive a classe. Você vive. E eu vivi essa classe. Eu vivi esses dias nessa classe. Aí eu lembro que eu fiquei 2 semanas assim, sabe? Tipo, uma bolha. Foi a primeira vez que eu não queria fazer live, eu não queria fazer nada. Eu fiquei aqui, ó. Aí depois, surgiu dentro de mim uma energia... Era como se... Sabe quando parece que você toma um energético? Veio um negócio dentro de mim, assim, que tipo assim... Era como se, assim, apareci pro mundo. Aí eu lembro que foi tão incrível que eu abri uma live. E foi a minha primeira live que eu tive mais de 100 pessoas. Uau! Foi depois a Voz Certa. Essa classe, ela girou dentro do meu corpo. E eu tenho clareza disso. Algumas moléculas que ainda não me permitiram... Não é ser a minha voz, a minha energia. Uau! Sabe? Era como se eu ainda não tivesse na minha energia. E quando a energia veio, quando eu acessei,
tudo começou a mudar. E eu falo, quando as pessoas sempre me perguntam assim, aonde você teve a alavanca no Axis, a alavanca nos seus negócios? Eu falo até hoje, eu falo inclusive para os alunos de negócio, foi depois da classe A Voz Certa. Por isso que eu você falo se inclui na sua vida quando você faz a classe de Voz Certa. Você entra... essa classe foi a classe que deu a virada em mim dentro do Axis. É maravilhosa. Assim, profissionalmente falando, tipo, dos negócios ali. Foi onde eu comecei a aparecer mais, foi onde eu comecei a... Não, eu vou falar sobre isso. E tá tudo certo. Eu quero esse corte desse depoimento. Eu vou te passar. E foi realmente isso. Tanto que, assim, todas as classes que eu faço, principalmente de negócio, né, que eu ministro, uma das classes que eu falo, gente, perceba de fazer a voz certa. Né? Voz certa pra você. Porque a voz certa pra você, ela traz você. Quem é você? Qual é a sua energia? Que energia você escolhe passar? E eu percebi ali que eu ainda não estava sendo eu. Eu ainda estava sendo algumas partes de algumas pessoas que eu tomava como ponto de referência. Quando veio isso pra mim, e eu me lembro nitidamente, eu acordei, fui fazer a comunhão com o corpo, fiz um puxão de energia, e ali eu sentia o meu corpo, eu sentia as moléculas, e uma alegria que começou a me contagiar. E ali eu falei, uau, a minha criatividade fez isso aqui, ó. Até hoje, né, eu falo que uma das grandes habilidades que eu tenho, eu sei que eu sou uma pessoa que eu crio muito. Eu tenho muita criação, muita criatividade, assim. E foi depois da Voz Certa. Que incrível! Essa classe, ela foi o meu... Se eu posso colocar assim, qual foi seu divisor, tipo, dentro do Axis? Né? Como que você chegou à Voz Certa? A minha transição foi na Voz Certa. Por isso que eu falo que é uma das especialidades que eu assim, eu admiro muito. Eu amo muito essa especialidade. Eu sou muito grata a ela. Até me emocionei. É verdade. Lindo. É verdade. Lindo. Gratidão. E daí, o ano passado, ainda antes de você se tornar CF, a Silvia veio, eu fiz de novo, né, a classe com ela. E eu falo muito dessa classe porque realmente essa classe trouxe uma grande mudança na minha vida. E ela traz mesmo, Juanita. De todos os sentidos e principalmente em negócios. Falando de negócios mesmo. O meu negócio nasceu quando eu me tornei facilitadora. Eu falo isso. De voz realmente, certa. O meu negócio nasceu. Exato. Não que você não aparecesse, você aparecia pra nós. Exato. Mas agora, tipo assim, tanto que eu coloquei a pergunta, teve várias perguntas pra você aqui. Muitas você já até respondeu agora. Mas tem várias perguntas, tipo assim, as pessoas já estão chegando, estão olhando. Isso. Porque eu não estava disposta. Não estava disposta a aparecer. Né? Uau, porque pela minha história, Juanita. Sim. A minha história é de não ter voz, de não me posicionar. Eu sempre fui a boazinha. Sempre fui aquela... dos bastidores. Aquela que concilia... Não, agora você é a atriz principal. Maravilhosa. Aquela que concilia situações, aquela que tenta manter o equilíbrio, só que sempre pende pro seu lado. Você e a Carol tiveram um salto do final do ano passado. Tipo, vocês estão no mundo. Tipo, todo mundo tá falando de... Tipo, muito legal. E a gente contribui muito uma com a outra. E vocês criam juntos e criam separados e tá lindo. A gente faz. Eu tava na classe de barras que eu dei agora em São Paulo aqui. Tinha tantas pessoas falando, né? Ai, Rô, eu vi que você tava com a Donata no Maestro. Eu vi que você tava com a Carol, adoro elas. Que legal. Tipo, várias pessoas falando, sabe? Então estamos tipo, dispostas a aparecer. Tá lindo e esse é o grande lance, né? É a grande virada de chave da classe de Voz Certa. Sim. Né? Você tem que estar disposto a aparecer para o seu negócio aparecer. Exato. Você tem que ter disposto a aparecer para o dinheiro vir. Exato. Você tem que estar disposto a falar de você para as pessoas saberem quem você é. Para as pessoas, né? Eu falo muito isso. Falo, gente, eu falo muito da Voz Certa na classe de negócio. Eu sempre empodero as pessoas a irem. Porque eu acho que tem tudo a ver. Isso é uma coisa que a gente tem que conversar, e você. Tem tudo e a Bianca também. A Bianca, pra gente criar pra gente criar alguma coisa. Porque nós vamos criar essa imersão de business na classe de negócio. Vamos fazer. Porque eu falei, juntos. Gente, tem que vir. Vocês têm que vir com isso. É total liga. Total. O meu negócio nasceu, assim, eu dava fundamento, Sim. eu dava workshop. Eu vou te falar, tanto você quanto o Bico, mas vocês são muito a Voz Certa. Eu olho pra você, tipo, é como se você tivesse... sabe, tem algumas especialidades na nossa cara? Cara, é só cara. É minha cara, né? É muito. Obrigada, Rô. É muito. E é mesmo. E é muito você. Sabe? Eu acho lindo isso. E essa coisa de aparecer. De empoderar as pessoas. Aparecerem. Assim, porque a classe de voz é uma classe muito sobre resistência. Sim. As pessoas não querem fazer a classe de voz porque tem resistência em aparecer. Pegar o microfone, falar, aparecer, nem precisa subir no palco, não precisa nem fazer isso. Não. Então, a classe de voz, ela é sobre enfrentar, estar presente com todo esse desconforto. Sim. De não estar disposto a aparecer.
né? E eu tô lá com a pessoa o tempo inteiro, vamos junto, de mão dada. Você vai passar por esse desconforto. Você tá trazendo isso. E depois que você passou o desconforto. E tudo flui. E você tá falando tão legal, porque eu sempre tive um espaço que eu sempre fui muito Aparecida. Aparecida é o meu jeito. Então, assim, eu desde pequenininha, eu sempre gosto de conversar com as pessoas, eu gosto de me expressar. E eu tenho muito essa generosidade. Então, eu sou aquela pessoa que eu quero ajudar todo mundo, eu quero conversar, eu quero presentear. E eu tenho um caso que ficou muito marcante na minha vida, que eu lembro que quando eu morava em BH, eu morei em BH há um tempo, e eu trabalhava num curso. Então, eu levava alunos de mestrado e doutorado na Argentina. Então, eu levava juízes, embargadores, pessoal do direito pra lá. E eu lembro que eu tinha um chefe numa época, ele era desembargador e ele era o dono do curso, né? E uma vez a gente foi fazer uma formatura lá na Argentina, né? De alguns formandos que estavam tendo. E eles chegavam, me abraçavam. Ai, Juanita, gratidão. Você é sempre muito caridosa com a gente. Me davam presentes. Então, tipo, ele era o dono do curso. As pessoas não foram tanto com ele. E comigo, como eu estava acompanhando muito eles lá já há 2 anos, eles ali em total gratidão comigo. E daí eu falei, bom, é bom que ele tá aqui, ele tá vendo o trabalho que a gente tá fazendo, um trabalho bacana. Eu lembro quando eu fui jantar com ele, ele acabou comigo. Você é parecida demais. Esse seu jeito, sabe? Você faz muitas coisas, parecida demais para as pessoas. E eu lembro que em algum momento aquilo... Falei, cara, realmente eu sou parecida demais. Quando eu entrei no Axis e eu comecei a falar um pouco mais sobre dinheiro, brincar com o leque, a senhora louca, essas coisas, eu comecei a receber esse julgamento também. Você é parecida demais, ela só quer se aparecer. Ela só faz pelo dinheiro. É não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E eu lembro que na classe da Voz Certa foi aonde eu estava totalmente ao contrário das pessoas. Ao contrário das pessoas que não queriam aparecer, eu queria aparecer. Só que, ao mesmo tempo, se eu aparecia demais, eu incomodava demais. E foi nessa classe que falou assim, ixi, você está disposta a incomodar? Exato. Você está disposta a incomodar. E eu lembro que eu, na classe da Voz Certa, eu falei de um dos alvos que eu tinha, né, dentro do Axis. E eu falei, além de empoderar as pessoas com consciência, eu escolho também que as pessoas possam criar o dinheiro. Porque o dinheiro é uma energia como todas as outras. E tem muito julgamento. E eu sempre falo isso. Hospitais funcionam por conta do dinheiro. Pessoas que estão passando fome, quando elas recebem ali a comida, é por conta do dinheiro. Então, o dinheiro é uma energia de contribuição. Então, eu escolho, sim, se essa pessoa, talvez, que vai trazer essa consciência financeira no mundo, sabe? E eu sei que talvez é uma das coisas que as pessoas mais não gostam de falar. E que mais tem julgamento. Exato. E é por isso que eu tô aqui pra falar. E eu lembro que eu trouxe isso, né? E foi a chave que eu virei. E se eu aparecesse mais? O que mais poderia acontecer? O que mais eu poderia criar? Incomodar as pessoas. Incomodar. Exato. E eu tô disposta, e aí a gente tem tá tudo bem, muitos pontos sabe? de vista como esse, né? Sim. Medo de aparecer, não quer incomodar os outros, não quer ser aparecida. Não quer ser julgado. Não quer ser julgada, não quer receber julgamento. Exato. E aí você começa a dosar aquilo que você entrega e não entrega de você. E você não entrega tudo que você poderia entregar. Não entrega tudo. Nem você. Exatamente. Você não traz você pro mundo se você não tem essa disposição de aparecer. Né? Então, assim como você, para mim, a classe de voz me trouxe para o mundo. Uau, que lindo isso. Né? Foi o lugar onde, ok, eu posso ser eu mesma aqui. Sim. E assim, eu não tô me importando muito com o que os outros estão achando. É isso. Sabe? Tá tudo bem. É isso. Sabe? Um julgamento não vai me matar. É isso. Você sabe que a semana passada teve uma classe de negócio feito diferente com a Simone, né? E eu não estava nessa classe, mas teve uma pessoa que estava nessa classe e falou, Juanita, a Simone falou de você, fez uma referência a você. Eu falei, ai, meu Deus. E alguém estava fazendo alguma pergunta sobre isso, sobre aparecer, sobre julgamento, não sei o quê. E ela falou assim, olha, eu vou dar um exemplo da Juanita. A Juanita é uma JCF hoje, uma facilitadora de alegria dos negócios, e ela cria bastante. E toda hora tem gente falando dela. Toda hora tem gente reclamando dela, do jeito que ela cria. E chega pra mim coisas toda hora. E é exatamente por isso que eu gosto dela. Porque ela não se para mais por conta disso. Lindo. E ela falou assim, e eu já fui essa pessoa. Quando eu comecei a criar bastante, as pessoas falavam de mim, inventavam mentiras, julgavam. As pessoas querem te parar, né? E uma das coisas que a Voz Certa me trouxe foi isso, assim, não se pare. E eu falo que tá tudo bem. Se a pessoa não gosta de mim, tá tudo bem. Eu só olho pra isso e falo assim... Que pena, ela perdeu uma grande pessoa do lado dela. Exato. Pena por você, né? Pena pela outra pessoa. Pena, perdeu uma grande pessoa que poderia estar do lado dela. Eu me honro. Exato, então, eu me tenho. A Voz Certa me trouxe isso, sabe? A voz comigo, mas me honrar. Sabe, exato, porque a Voz Certa é a classe que mais trabalha os 5 elementos da intimidade. Exato, era isso que eu queria chegar. É incrível. E ela traz... Porque assim, a gente aprende, né? As pessoas aprendem no fundamento os 5 elementos da intimidade, tá lá o texto, o facilitador fala...
Só que na classe de voz, você precisa dos 5 elementos da intimidade para você atravessar esse desconforto de aparecer. Então, trabalhar a vulnerabilidade, trabalhar você se honrar. Então, a classe vai trazendo cada um desses elementos para a pessoa ter essa disposição de eu falo que é sobre atravessar esse desconforto. E que uma vez, Rô, que você atravessa o desconforto de não querer aparecer, você nunca mais volta. Nunca mais. Você nunca mais volta. E é tão gostoso quando você começa a criar e falar e as pessoas se identificarem e muito curtirem o que você tá falando. É muito. E eu falo, a gente é o nosso produto. Né? Eu sempre falo isso, independente do que você vende, independente do que você faz, né? Qual é o seu tipo de profissão. Você é o seu negócio, Você é o seu negócio, você é o seu produto. Então, assim, quando você começa a olhar para você como a fonte criadora e cuida da fonte... Cara, é muito incrível. Então, assim, eu falo que eu sou muito grata à Voz Certa. Eu tenho um carinho muito especial por essa classe. Ai, que linda! Eu amei! É, porque ela mudou todo o meu espaço. Tipo assim, sou aparecida? Ótimo, vou ser mais ainda. Que bom que eu sou aparecida. Exato. Alguém tem que aparecer. Exato, alguém tem que aparecer. E aí, assim, depois que eu tive essa disposição de aparecer... As pessoas apareceram, Rô. Não, e sua energia é outra. Minha energia sim, outra. É lindo ver você falando. Você faz uns vídeos tão lindos que às vezes eu paro e falo assim, ai, que coisa mais linda. Oh, querida, tão leve, tão suave, sabe? E eu acho que isso é incrível. E que convite, né, que você está sendo, não só, porque às vezes as pessoas olham, gente, essa especialidade, por exemplo, que é uma especialidade do Axis, a Voz Certa para você, ela não é somente para quem trabalha com Axis. Pessoas... É como se fosse uma oratória muito melhor, meu amor, que muitas pessoas procuram. Mas para todos os profissionais. Sim. Eu lembro que na classe que eu fiz, tinham vários empresários. Isso. Muitos empresários. Para qualquer pessoa. Facilitador de barras, por exemplo. Sim. Eu e a Bianca, a gente está conversando sobre criar um projeto para facilitador de barras. Ai, que lindo. Porque assim, a pessoa faz incrível. 3 cursos de barras. Ela fica perdida. E aí ela não sabe o que fazer. Você sabe que é um dos projetos que eu também tenho. Vamos fazer alguma coisa junto com isso? Eu tô doida para mandar um e-mail pra Simone, pra Alegria dos Negócios. O que eu poderia criar, tipo assim, vamos criar classe. Exato. Como que vai? Então, sabe? Porque assim... Porque não é só criar, é você aparecer, é você falar. A pessoa faz 3 cursos de barras e aí... E agora, o que eu faço? Pra onde eu vou? Pra onde eu vou? Eu não tenho coragem de aparecer na rede social. Como é que eu convido as pessoas para minha classe? Exato. Não tem a voz certa ali. Então, a Voz Certa é perfeito para isso. Né? Então, a gente está querendo criar alguma coisa. Eu, Bianca, linda, para dar esse suporte para essas pessoas. E foi uma das coisas que eu fiz. Eu faço muitas classes de negócio fez diferente online, né? E daí, esse ano, me veio muito... Falei, gente, eu quero fazer esse primeiro semestre, a primeira classe, que vai ser em abril. Eu escolho que essa classe seja presencial. Ela vai ser mista, na verdade, né? Porque tem muita gente online. Eu escolho fazer sexta, sábado, domingo, mas eu escolho fazer uma imersão business. Então, a minha ideia era assim, eu quero trazer, tipo, um primeiro dia, algo sobre relacionamento nos negócios. Relacionamento com dinheiro, que sabe? incrível. Aí, falei, segundo dia, eu quero trazer as meninas com a voz certa. Pra trazer, porque não tem como não ter a voz certa nisso. Falei, terceiro dia, a gente fecha com um processo corporal ali, que vai contribuir pros negócios, sabe? Uau. Então, eu quero fazer, sabe? Porque eu nunca vi isso. Falei, vou fazer isso daqui. Adorei. Fazer uma coisa diferente. Rô, a pessoa conversar. sai... Já com tudo ali. Ela faz a introdução da voz certa, de repente ali ela já tem um convite para uma classe, que eu acho que é o casamento perfeito. Sim. No meu ponto de vista, sabe? Não, e ó, a voz certa, o negócio precisa da voz certa. Precisa. Exatamente. A pessoa precisa destravar, aparecer, ter sua voz, falar sobre o negócio, falar sobre você, falar sobre... O que você está vendendo, o que você está vendendo, falar sobre o seu produto. Exato. Tem pessoas que não sabem sobre o seu produto. Não sabe. Aí não consegue vender. Não consegue vender. Porque muitas vezes a pessoa quer vender como todo mundo vende. Não como você, não a sua como voz. você vende. Qual é o seu jeito de falar sobre esse produto? Ah, é lindo isso. Qual é o seu jeito de falar sobre isso? Exato. Né? Vai gravar um vídeo? Sim. Aí, como que as pessoas fazem esse vídeo? Como é que eu olho para a câmera? Sim. Eu vou falar com as pessoas como fulana fala. Não, como é que você fala? Exato. Como é que você fala no vídeo para falar com as pessoas? Exato. Qual é o seu jeito? Quando a gente se inclui no nosso jeito, que pode funcionar para mais ninguém, só para você, Exato. Flui. Porque Não, é o incrível. seu jeito de fazer. Então, a voz traz isso. A classe de voz traz esse... Qual é o seu jeito de você se expressar, de você ser, de você falar no mundo. Você, né? É o que funciona pra você, exato. E vai estar tudo bem. Tem pessoas que não gostam de falar e tem pessoas que vão gostar de falar de um jeito. E eu acho que é isso que é o mais gostoso. Sim. E também você vai descobrindo novos jeitos. Né? Porque eu repostei esses dias aí o meu primeiro vídeo que eu fiz no Instagram, acho que foi em 2019. Tipo, eu tinha um cabelo desse tamanho. Eu falava totalmente tímida, assim, olhando pra baixo, não sei o quê. Sabe? Eu falei, gente, é só começar.
É só começar. Sabe, você vai se adaptando, você vai mudando. E tem dia que eu falo de um jeito, tem dia que eu não tô afim de falar, eu quero colocar figura. É o que funciona pra você. Exato. E nem todo dia vai ser igual. E essa mudança é a graça. É o que as pessoas se identificam com isso. Ela também não gosta de fazer tudo igual todo dia. Eu também não gosto. Então, a gente, às vezes, não é todo dia que a gente aparece nos stories. Isso. Tem dia que eu coloco lá um tanto de vídeo, não sei o quê. É isso aí, vamos. Não tô afim. Fiz os stories de hoje. Tô aqui presente. Uhul! E tem dia que eu tô colocando energia em outras coisas. E é isso que é legal também. Uma das coisas que a Voz Certa me trouxe muito é esse espaço de sair do controle sobre o que eu tenho que. Isso. Você não tem quê? Nada. E às vezes as pessoas olham muito para esse ponto de vista. Eu tenho um negócio agora, eu tenho que ficar 24 horas no Instagram. Não, você não tem que ficar 24 horas no Instagram. Exato. O que funciona para você? O que funciona para você? Exatamente. Né? Porque se a gente não faz aquilo que funciona pra gente, a gente se desinteressa. A gente é humanoide, Ronita. A gente desanima. Não tem empolgação, preguiça. Não dá. Se você não faz de um jeito que funciona para você, não flui, não funciona, não vai para frente. Então, a gente precisa se honrar, né? Isso é muito lindo. E fazer aquilo que funciona. Tá tão lindo o seu trabalho. Obrigada, parabéns, querida. Eu acho que a gente respondeu quase todas as perguntas que tinha aqui. E deixa eu fazer uma outra pergunta antes de a gente encerrar. O que você gostaria de trazer para as pessoas? Pessoas aí que estão, nesse espaço. Estão com uma carreira, às vezes, que não tá legal. Ou, de repente, alguém que está com qualquer questão. Uhum. E o que você poderia trazer para elas, assim, nesse momento agora? Não se desespere. Não fique louca, vai dar tudo certo. Nunca desista. Exato. Nunca desista, assim. O que você pode escolher hoje por você? Né? Que lindo. O que você pode escolher que vai te trazer um pouquinho de alegria, um pouquinho de reconhecimento de quem você que vai se honrar, que vai honrar o seu corpo. Né? Quanto mais a gente vai escolhendo uma honra a nós, ao nosso corpo, a quem a gente faz, aquilo que a gente gosta de fazer, aquilo que nos traz prazer, alegria, diversão, a gente vai encontrando, vai dando o próximo passo. Que lindo. Às vezes a gente está no espaço tão de desespero, tão de não sei o que eu faço. A gente não olha lá pra frente, Não olha pra frente. Tá e a gente aqui. se exclui daquilo que está acontecendo. A gente fica muito preso naquilo que está acontecendo, que aquilo fica tão enorme. Coloca muita relevância, naquilo que a gente não se inclui naquilo. E daí, onde está a saída? Sempre está na gente. Sim. Né, para resolver o autoconhecimento o autoconhecimento. Exato. Gratidão. Eu que agradeço. Me conta, quais são suas próximas classes agora? Eu vi que você deu um workshop de dinheiro. Dei um workshop. Vou dar. Vai dar agora. Eu vi, apareceu pra mim, falei, que linda. Então, eu tô muito, Rô, tem uma energia que tá... Eu fiz um clube do livro da dama. É lindo esse clube. É lindo. Gente, você é a dama do Gary, eu acho. Eu acho. Lindo, adoro esse clube. Gratidão, querida. Eu adoro esse livro. E assim, foi... Eu tô fazendo Saindo das Dívidas. Você tá... É feito pra você, Rô. Comecei ontem. Mas foi muito legal, tá bem bacana. Esse clube do livro, ele foi muito mágico, assim, sabe? As meninas, lindo, né? A gente fez uma imersão muito profunda nessa energia da dama. E as meninas conseguiram ir se reconhecendo mais nisso. Que lindo. E a partir desse clube do livro, eu fiz uma escolha de trazer mais a dama para o mundo. Que linda! Então, eu quero trabalhar 2025 muito essa energia da dama. Que linda! Né? Então, eu vou trazer a Dama e Dinheiro, que é um workshop agora. Nessa semana eu vou dar, semana que vem, um workshop. Então, eu quero fazer um programa. Que lindo. Né? Vou pedir autorização pro Axis e vou fazer um programa. Não sei como vai ter o nome ainda, mas para trazer essa... A dama certa para você. A dama certa para você. Não, para trazer, assim, a mulher, a dama, ela tem um papel muito importante no planeta, Juanita, que é de criar o futuro. Exato. Nós somos as criadoras do futuro. Sim. Então, que futuro a gente pode criar se a gente empoderar cada mulher a ser criadora do seu próprio futuro? É incrível isso. É incrível. Sabe que às vezes eu brinco com algumas alunas minhas, né? Principalmente quando tem classe de alegria dos negócios, que às vezes já teve várias perguntas. É porque eu tô escolhendo agora um provedor, um bilionário, não sei o quê. Eu falo, então, linda, faz seu dinheiro para você sentar lá numa first class, numa business class, porque você não acha que vai achar ele na econômica, né? Adorei! Eu brinco muito com elas, elas ficam fodidas.
E realmente é. Então faz seu dinheirinho, lindo, pra você encontrar numa sala VIP, nas viagens. Exato, uma coisa né? assim, linda. Dali, né? Daquele nível. Porque a história de Ordina e Cristiano Ronaldo vai ser uma vez na vida, outra na morte. Vai entrar numa loja, quero você pra mim. Eu brinco muito com elas. E realmente é. É isso. Porque, assim, a gente tem que criar a nossa vida, Rô. Sim. Né? A gente tem que ter a disposição de sair dessa coisa de ficar sob o efeito da realidade das outras pessoas e falar assim, não, qual é a vida que eu quero ter? Qual a vida que eu escolho? Qual é a vida que eu escolho? O que é que tudo bem funciona pra mim aqui? Se está funcionando pra mim, ok. Tá tudo bem também. Exato. Mas se você quer criar uma vida, você precisa escolher e criar a sua vida. Exato. E deixar de ficar sob o efeito daquilo que as outras pessoas estão, né, Exatamente. criando. E aí, quando a dama assume isso como criadora da sua própria vida, que futuro a gente pode criar? E do seu futuro e do seu futuro. das possibilidades ali, Exato. Né? Ela cria suas possibilidades. As suas possibilidades. Gente, quem não leu esse livro, A Dama, super recomendamos. indicamos. É maravilhoso. É lindo é esse livro, muito lindo. Maravilhoso livro. Ai, isso. Gente, olha só, vou deixar o Insta da Dô pra vocês seguirem ela. Gente, tem muitas coisas lindas. E fiquem de olho, gente, porque nós estamos criando uma coisa muito linda pra quem estiver lá na classe de negócio. Também pra quem não escolher a classe de negócio, pode ir lá também. À noite, de repente, depois receber dessa introdução linda da voz certa. Exatamente. Ai, meu amor, gratidão. Querida, foi o máximo, eu adorei. Sua energia é incrível, que espaço gentil, generoso. Muito obrigada pelo convite. E volte mais vezes agora. Eu volto, querida. Gente.